Como inovar em um dos setores menos inovadores do Brasil? Esse é o desafio que startups e aceleradoras encontram no setor de infraestrutura brasileiro. Eu sou Leonardo Grané, repórter do Monitor do Mercado, e no Monitor Entrevista de hoje eu converso com Aluir Dias, diretor operacional da Vetor AG. Na nossa conversa, o executivo contou em detalhes como a aceleradora da Andrade Gutierrez faz para conectar as startups nas gigantes da construção civil. O bate-papo foi ótimo e você confere a nossa conversa logo depois da vinheta. Mas aproveita esse momento para seguir o Monitor do Mercado nas redes sociais, ativar o sininho e curtir e compartilhar. Um abraço! E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é justamente falando o que a gente pode esperar para o mercado de startups em 2025. Algumas perspectivas, algo que você já viu nesse começo de ano e você acha que pode virar uma tendência? Cara, assim, de maneira geral, né, mercado de startups, a gente teve um movimento agora complexo, né, com o aumento da taxa Selic, você acaba desacelerando os investimentos hoje no país. Mas em termos de oportunidade de demanda reprimida, né, aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o lado da construção, né, que é o setor que eu trabalho hoje. A gente tem ali mais de 700 bilhões de dólares, na verdade, em demandas reprimidas de infraestrutura no Brasil até 2030, de acordo com o Banco Mundial, né? E isso caracteriza uma série de oportunidades para as startups, né? Com a pressão de novas tecnologias surgindo agora, né, machine learning, inteligência artificial, blockchain, entre várias outras aí que estão surgindo cada vez mais fortes no mercado, tornou mais fácil você criar agora soluções que realmente vão impactar diversos mercados, né? Então, por um lado, você tem uma dificuldade de ter menos dinheiro agora disponível para capital de risco, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem muita demanda reprimida e, principalmente no caso da construção civil, na construção, a gente está falando do segundo setor que menos inova no país, né? Ele só perde para a caça e para a pesca. Só a caça e a pesca inova menos do que a construção. Então, você pode imaginar o tanto de demanda que a gente tem e oportunidades ao mesmo tempo que surgem, né, dentro desse setor. Então, aliada a essas novas tecnologias, a gente tem muita coisa que vai surgir agora. Especificamente, acho que o tópico mais importante é a inteligência artificial, né? A gente teve vários movimentos tecnológicos que caracterizaram hypes, vamos dizer assim, como, por exemplo, o NFT. Há 3 anos atrás eu fui no SXSW em Austin, no Texas, que é um dos maiores eventos de inovação do mundo. E NFT estava bombando naquela época, tava sendo bastante falado, assim, e entre outras tecnologias. E a inteligência artificial, ela vinha, mas não vinha com o contexto que tem hoje, ela vinha de uma maneira muito, muito mais tímida, né? E aí você consegue diferenciar, né, a hype daquela mudança de paradigma de mercado, né? Assim como foi a internet, algumas décadas atrás, a inteligência artificial ela veio não como uma hype, ela veio como uma mudança de mercado e veio para ficar. E todos os setores precisam se adaptar a isso. E aí você tem uma derivação tecnológica enorme a partir disso, né? Que vem desde do aumento de eficiência operacional em setores transversais das empresas, como financeiro, RH, marketing, vendas, né? São setores que têm em praticamente todo tipo de empresa, até coisas mais avançadas e específicas, como, por exemplo, a gente tem um movimento muito forte de automação de maquinário dentro, por exemplo, tanto da construção quanto da mineração, por exemplo, né? A gente está falando de canteiro de obras muito grandes, com várias atividades que oferecem risco ao ser humano. Então, com a chegada dessa tecnologia um pouco mais pesada, né, tornou possível avançar mais rapidamente nesse tipo de tecnologia que vai trazer mais conforto, vai trazer mais segurança para o canteiro de obra, para a mineração, para vários tipos de setores e, ao mesmo tempo, trazer eficiência para todos os setores transversais das empresas. Então, as startups elas estão imersas em todas essas oportunidades. Então, ficou fácil prototipar, ficou fácil lançar uma proposta de solução no mercado e eu acho que o momento talvez vai ser de um avalanche de soluções a partir de agora, principalmente envolvendo a IA. Vão começar a vir diversas coisas, todas, assim, passando pela IA, mas que como se fosse uma catapulta, como se a IA jogasse essas startups
para frente. Ela impulsiona porque ela facilita o processo, né? Uhum. Você consegue fazer os seus testes de produto, você consegue acelerar o seu processo de codagem, você consegue fazer tudo que antes você precisava gastar muita mão de obra, muita gente, muito tempo, você consegue fazer agora com uma eficiência muito maior. Então, um exemplo de né, como a gente está falando, eu trabalho com startups hoje dentro da Vitória G Ventures. E a gente tem uma metodologia que a gente aplica de crescimento rápido da startup, que antes eu gastava 8 horas para fazer um workshop com uma startup. 8 horas para a gente ter um planejamento do que vai ser feito nos próximos meses. Com a introdução da inteligência artificial, hoje eu faço isso em 40 minutos. Caramba. Como uma startup. Por quê? Porque está tudo modelado, o processo criativo está todo estabelecido dentro do agente generativo e eu preciso só acionar lá o agente e seguir nos processos, fazendo os inputs. No final ele já me entrega tudo redigido. Então, assim, acho que não, é um movimento que não tem volta. Tem que seguir em frente. É melhor abraçar do que ficar para trás. Ficar para trás, morrer afogado. Eu acho isso muito louco, porque... E é uma mudança muito rápida. Você falou das NFTs, né? Eu terminei a faculdade no ano passado. E, cara, quando eu entrei na faculdade era uma coisa. Ninguém, assim, todo mundo tinha medo, principalmente para jornalismo, né? Escrever, fazer as coisas, todo mundo falava, inteligência artificial vai acabar com a profissão. E aí você vai passando 2 anos, você vê que, na verdade, as coisas vão continuar, só mudaram a forma de ser feito. Exatamente. Eu gosto de chamar essas hypes que surgem assim, tipo NFT, de Juice Machine, sabe? Sabe aquela Juice Machine que virou moda, que é super legal? Nossa, todo mundo vai pegar. E que não resolve nenhum problema relevante? Basicamente é isso. É super legal a Juice Machine, até você ter que lavar uma, né? E ver que aquilo não vale a pena, que é muito mais fácil ir na esquina e comprar um suco pronto, né? Do que ter aquilo. Então, assim, tecnologias muito legais que resolvem problemas desimportantes, eu acho que não tem muito espaço, não. A IA veio para poder justamente você conseguir testar muita coisa e chegar naquilo que realmente é relevante. Então, você falou sobre a questão do setor de infraestrutura e construção civil ser um dos que menos inova, e ele realmente parece ser feito da mesma forma há décadas e ter poucas inovações, pelo menos da forma que a gente vê. O que você acha que pode acelerar essa transformação? Pode fazer uma virada de chave no setor e impulsionar algumas mudanças? Olha, complexo, né? Justamente porque é um setor muito conservador, né? E não adianta, são as cabeças, as mentes que estão ali decidindo, são pessoas, né? E é claro que a gente já está tendo uma mudança de geração, isso vai acontecendo aos poucos, né, organicamente. Para acelerar isso, eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho de como a inovação é vista nesse setor, né? Toda vez que você tem uma empresa que resolve destinar parte do recurso dela para a área de inovação, ela tem dois tipos de comportamento. Ou ela está considerando aquilo como uma verba de marketing, porque ela quer simplesmente sair na pauta dizendo que ela é inovadora, e não está esperando o resultado, o que é ruim também, porque isso limita muito a parte da inovação e você fica sempre pensando em movimentos de promoção daquilo e não realmente de resultado. E a outra é que ela vai lá e considera aquilo como um projeto normal de implementação com um retorno de investimento definido e que aquilo tem que atingir e não entende que aquilo ali tem um processo de maturação, né? A inovação, ela é um processo que vai demorar um tempo maior do que simplesmente quando você resolve criar mais uma linha de produção na empresa. Você sabe que você vai investir aquela quantidade de dinheiro e que aquilo vai te dar um retorno a partir do dia 1, né? E aquilo vai se pagar em tanto tempo. A inovação não é assim, a inovação é mais imprevisível, né? Ela tem um risco envolvido ali muito forte. E eu acho que quanto mais a gente tiver exemplos de sucesso, exemplos que mostram que o retorno acontece, que basta a gente ter um trabalho profissional realmente seguro, com a maneira certa de ser feito, né, no estado da arte, você vai convencendo essas pessoas de que aquilo ali não é um desperdício, né? E que ele pode realmente inovar. Eu acho que sociedades, né, mercados como a China, por exemplo, né, tem ensinado muito isso, né? A construção civil da China hoje ela é absurda. Ela constrói prédios de dezenas de andares em dias, né? Coisas que são impensáveis no processo tradicional que a gente pensa em construção. Então a modulação ela é uma tendência muito forte, né? E a gente precisa começar a abraçar isso. Hoje a gente está com um projeto lá na Vitória G Ventures que chama Vitória Infinity, por exemplo, que é justamente um canal que a gente está desenvolvendo para poder desaguar essas boas práticas que a gente tem de inovação aberta, que tem vários casos de sucesso que a gente conseguiu rodar dentro da Andrade Gutierrez, e
e trazer essas boas práticas para o mercado. Então, outras construtoras, elas vão poder participar do programa e ter acesso à parte metodológica, à parte de network, e aquilo que são ingredientes fundamentais para uma boa prática de inovação, para realmente trazer resultado e para mudar um setor. Então, a gente está realmente preocupado nisso. Então, a gente está trazendo ferramentas para que a gente consiga trazer isso para o mercado e mudar a visão mesmo como a inovação é feita. Eu acho que apostar em soluções que já são validadas, isso é fundamental. Aquela empresa, aquela construtora que ainda não tem segurança para ir lá e criar um programa de inovação, contratar uma equipe de inovação, investir num corporate venture building, por exemplo, igual a gente está fazendo, se ela não tem segurança para isso, ela precisa ir para o lado que dentro daquele espectro ali de opções é o mais seguro. Então, quando você pega uma solução, por exemplo, que está dentro do nosso programa, que já teve contrato junto com a empresa do tamanho da Andrade, já fornece para empresas parceiras da Andrade, clientes da Andrade, né, com contratos grandes, com responsabilidades grandes, né, fica mais seguro para você trazer para dentro do seu contexto, né, e não arriscar tanto. Então, acho que procurar soluções validadas é fundamental. Você vai em alguma coisa que já é confiável, né? Que você já se estabelece uma confiança, principalmente num setor em que a confiança é imprescindível, né? Sim, e você está arriscando muito, né? Porque quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de obras de centenas de milhões, né? A gente não está falando de às vezes, um contrato que vai determinar uma rubrica ali que representa alguns bilhões de reais, então você não pode arriscar com uma coisa que não está validada ainda, que não tem certeza que aquilo ali realmente vai funcionar. Então, trazer parceiros que já estão validando, com soluções que já estão validadas, isso diminui muito o risco para você conseguir abordar a inovação de uma maneira mais segura. Muito bom. A gente falou da inovação, né, sobre a questão da inteligência artificial, né, projetando aí as perspectivas para esse ano. Eu queria saber quais segmentos dentro do setor de infraestrutura devem atrair mais investimentos para esse ano e perguntar também se a inteligência artificial está inserida nesses processos. Você falou que é o futuro, mas queria saber se já está correndo isso agora, se a inteligência artificial já está ganhando o mercado de uma forma, vamos falar, exponencial. Sim. Tá? Eu acho que vamos dividir em duas partes, né? Uma coisa são as demandas e as oportunidades que a gente tem hoje no mercado da infraestrutura, outra coisa é especificamente o mercado de inteligência artificial, né? Eu acho que nos últimos anos a gente viveu fatos que nem o melhor roteirista conseguiria traçar a respeito da inteligência artificial no mundo, né? Imaginar que ia sair agentes generativos com um acesso popular tão forte, né? Quando a OpenAI lançou o GPT, ela realmente trouxe ao alcance de qualquer pessoa no mundo a possibilidade de usar a inteligência artificial. Antes isso era muito restrito a grandes empresas, né? Inteligência artificial não nasceu com GPT, é bom deixar isso bem claro, tá? Ela já existe dentro da linha de machine learning há muito tempo. É que o GPT, ele foi meio que ele revolucionou, assim. Ele popularizou, na verdade, né? Porque, por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa que já investe há muitos anos em inteligência artificial. Você tem grandes empresas que já investiram, só que isso era restrito às grandes empresas. Por quê? Porque era muito caro. Você precisava desenvolver um modelo interno, você precisava ter toda a estrutura interna. Exigia muito dinheiro para você ter inteligência artificial dentro do seu negócio. A OpenAI veio e falou assim, cara, é para todo mundo, vamos trazer isso aqui, e isso potencializa. E aí, quando você vem no último mês, né, e aí, a OpenAI lançou um modelo que é super legal, cara, um movimento assim que mudou realmente o mundo, mas tinha as limitações muito fortes. Ela deixava uma dependência mundial muito forte em cima de uma empresa que é a NVIDIA. Porque a inteligência artificial que foi lançada pela GPT, ela basicamente era dependente da GPU, né, que é a unidade de processamento gráfico, que é um novo tipo de hardware, que impedia antes da popularização da inteligência artificial. Com a chegada da DeepSeek agora da chinesa, essa dependência da NVIDIA cai. Acabou. E aí você traz realmente uma tecnologia com capacidade de ser de todos, de ser popular, né? De realmente atingir com um custo baixo
e mudar a vida não só da operação do Banco do Brasil, mas a operação até do seu João, que tem a lanchonete aqui na esquina. E ele precisa produzir conteúdo para publicar lá, dizer que ele tem um comércio legal aqui na rua. E antes ele não sabia como fazer isso, e agora ele consegue fazer isso de maneira muito simples, muito barata e muito rápida. Então, acho que a inteligência artificial, ela traz esse movimento aqui, que vai ser aproveitado em todos esses campos. No caso, especificamente, da construção civil, ela é embarcada da construção, né, de uma maneira geral. Ela é embarcada em várias soluções, né? E eu acho que isso já é uma realidade, tá? Aquelas empresas que estão pensando estão falando sobre digitalização ainda, que estão operando no analógico, cara, essas empresas já estão, assim, muito atrás, muito atrás. Quem não está ainda, né, colocando a inteligência artificial no seu dia a dia, nem que seja na sua rotina pessoal ali, cara, já está atrás de praticamente todo mundo, tá? Exemplos como esse que aconteceu agora na Meta vão ser cada vez mais comuns, de substituição de pessoas que fazem processos repetitivos. Por quê? Porque a ideia é que a inteligência artificial deixe as pessoas livres para processos que são estratégicos e criativos, que não necessariamente precisam ser repetitivos. Então, aquela pessoa contratada para dar clique um atrás do outro, cara, essa pessoa está ameaçada. Ela realmente vai ter um problema. Então, ela tem que abraçar a inteligência artificial, ela precisa ser um conhecedor. É aquele clichê que todo mundo fala, né? Ninguém vai perder o emprego para um IA, mas vai perder o emprego para uma pessoa que sabe IA. Basicamente é isso, né? Agora, indo para as oportunidades dentro da construção, especificamente na infraestrutura, a gente tem uma diferença muito grande entre infraestrutura e civil, né? A civil, ela tem um processo muito mais padronizado, muito mais previsível, porque é apartamento, né? Não muda, né? Você vai, janela, é porta... Não tem mistério naquilo, né? Apesar de ter espaço para melhorar, a previsibilidade ali é muito maior. Quando a gente está falando de infraestrutura, ao mesmo tempo que a gente está construindo uma estrada, a gente está construindo uma termoelétrica, a gente está construindo um parque eólico, está construindo, sei lá, um viaduto. São obras muito, muito diferentes. E essa diferença, ela traz imprevisibilidade para o setor. Então, a inteligência artificial, ela chega como uma coisa... devastadora mesmo. Ela chega trazendo aquela predição, aquela previsão que a gente não era capaz de ter para essas obras que são muito diferentes. Então a gente consegue se antever aqueles processos, mesmo sem ter construído aquilo antes, né? Sem ter a experiência da construção daquele mesmo tipo de obra, né? A gente tem algumas soluções hoje já sendo utilizadas na infra, né? Especificamente nas empresas do grupo, que tratam nessa área de predição com IA. Mas nós temos outros desafios, né? Como eu disse, a automação dos maquinários para atividades que são de maior risco. A gente tem uma coisa muito comum na infraestrutura. As obras, normalmente, elas são em lugares remotos, né? Então, elas vão acontecer em cidades com uma infraestrutura muito difícil. E você começa uma obra, ela dura 2, 3 anos e depois você tem que passar para a próxima obra. Então, você tem um turnover de pessoas muito grandes, porque você vai contratar aquelas pessoas da região que vão atuar naquela obra, acabou a obra, não tem como, você tem que demitir e vai contratar da próxima obra. E a infraestrutura que é usada ali, a maior parte é perdida. Você vai ter que demolir, jogar fora. Você vai construir uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, não tem como você aproveitar aquilo, né? Tudo que vem trazer a capacidade de modulação desses serviços, né? Ou seja, eu consigo criar módulos que são lá instalados, utilizados naquela obra, depois eu posso desplugar, levar e plugar de novo em outro lugar, é uma tendência a partir de agora, porque isso economiza infraestrutura, traz menos impacto para o meio ambiente, aumenta, né, o reciclo, o reuso das coisas que a gente precisa, aumenta o nosso ESG, que é outra tendência que eu acho que vai vir muito forte, em contrapartida do mercado mundial, né? O mercado mundial, na verdade, agora está indo para um lado oposto a isso, mas eu acho que aqui no Brasil, especificamente, isso ainda está sendo muito valorizado, existe uma política voltada para ESG muito forte e vai crescer cada vez mais. Então, o impacto social, ambiental, né, pensar isso tudo como políticas sustentáveis, eu acho que é uma parte básica que vai afetar não só a construção, mas todos os setores. Até as partes financeiras, das fintechs, as financeiras de descentralização, tudo isso vai também impactar os mercados, os setores transversais, né, que ocupam também uma parte da operação de todas as empresas. Parte de RH é muito forte. A gente eu avalio muito startup todos os dias, né? Nos últimos 6 meses a gente avaliou 265 startups. Então, é muita coisa. Então,
Uma coisa super legal, tem uma startup que a gente está trazendo para dentro agora, que ela, no processo de contratação, hoje é quase aquele, vou falar uma expressão muito antiga, o pessoal novo não vai saber o que é, o sorteio de carta da Xuxa, né? Que joga as cartas para cima assim e pega uma carta qualquer. O RH, a primeira etapa do funil é quase isso, é muito difícil você selecionar as pessoas com profundidade na primeira etapa do funil. Você faz filtros que às vezes são filtros burros, né? Uhum. Por exemplo, hoje eu sou diretor operacional de um CVB. Minha formação é farmácia. Provavelmente, se eu estivesse participando de um processo seletivo, o primeiro filtro seria todo mundo que não é do mercado financeiro, que não entende disso. E eu não estaria ocupando a posição de hoje. Mas com a chegada, por exemplo, da inteligência artificial nesse processo de RH, como esse essa empresa que a gente está avaliando agora, o que ela faz? Ela manda um robozinho para todo mundo que mandou o currículo e esse robozinho bate um papo com as pessoas. E faz a entrevista, e faz o teste técnico, entende qual que é o conhecimento, a pessoa pode refazer aquilo, e quando ela vai refazendo aquele teste, várias vezes a pessoa, o robozinho vai entendendo a curva de aprendizado daquela pessoa. E entende o quanto aquela pessoa tem a capacidade ou não de progredir rapidamente naquele cargo. E aí você pega uma etapa de funil que você faria só lá no final, talvez só para cargos altos de liderança, você consegue fazer para qualquer cargo de analista, com esse tipo de solução, sem ter o menor esforço. E aí você recebe um dashboard dizendo quantos por cento se encaixam nesse perfil, quantos por cento, e aí realmente você tem uma eficiência de seleção de pessoas, de seleção de talentos. Então esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de paradigma de eficiência que a IA trouxe e que vai afetar de uma maneira transversal todas as empresas, porque todas as empresas têm essa dor. Todas as empresas. Não existe uma empresa que fala que não é uma dor recrutamento e seleção. É uma dor para todo mundo. É legal você falar isso, porque na minha cabeça, pelo menos, e acho que não é de muita gente, a inteligência artificial seria o oposto, né? As pessoas acham que tudo fica robotizado e que a seleção fica mais automática. Eu já vi algumas coisas no LinkedIn falando sobre a pessoa se candidatar e o algoritmo selecionar tais palavras-chave, quando na verdade é o oposto, tá? Eu acho que esse é o paradoxo que a gente vai viver agora, porque se você pensar em startups, o grande desafio de uma startup é e sempre foi a escala, ganhar escala. E ganhar escala basicamente significa padronizar as coisas, conseguir fazer em grandes volumes com qualidade, né? Só que a gente vive um movimento que as pessoas não querem mais ser tratadas como qualquer outra pessoa, ela quer ser tratada na individualidade. Se você fala, isso não é só num B2C, não estou falando só de um negócio que atende indivíduo, até mesmo no B2B, que atende empresas. A empresa ela quer ser considerada por aquele fornecedor nas suas peculiaridades, nas suas barreiras, nas suas dificuldades, nas suas qualidades que são diferentes das outras do mercado. E a IA, ela consegue proporcionar a escala com customização. É justamente isso. Eu acho que a gente traz agora uma virada de chave no termos de experiência do cliente muito forte com a IA agora. Porque ela realmente consegue fazer customização em escala. E é uma coisa que a gente era inimaginável, sem ter que contratar pessoas, né? Porque antes, para customizar, você precisava de ter seres humanos atendendo dentro das necessidades. Não é preciso mais, né? Não é necessário mais fazer esse tipo de coisa, porque a IA trouxe essa modificação. Agora um conselho seu, que eu gostaria, que é qual conselho você daria para empreendedores que querem lançar ou escalar uma startup? Nesse setor em específico, né? Claro, da construção, da infraestrutura. Eu acho que, assim, conselho para empreendedor, acho que depende do setor, né? Na infraestrutura, acho que a gente tem uma barreira a mais, que normalmente, a infraestrutura, a gente está falando de empresas muito grandes. Não existe empresa pequena que é construtora de infraestrutura, né? A gente tem poucas empresas. Isso torna o mercado muito limitado, né? E para você conseguir entrar e emplacar como um fornecedor nesses grandes setores, primeiro, você precisa ter um produto de qualidade que realmente esteja olhando para uma dificuldade que seja relevante dentro do contexto da construção de infraestrutura, e você precisa se aproximar dessas grandes empresas. Não adianta você fazer um processo de ficar batendo na porta e apresentar produto, que isso é muito mais difícil. Porque tem empresas grandes que vão fornecer coisas parecidas ou coisas com pouca diferença e que tem um risco muito menor envolvido em fornecer. Então você precisa buscar as iniciativas de inovação. Se você não tem contatos
diretos com a parte de inovação, não é pela parte comercial que você vai conseguir entrar facilmente. É muito mais difícil você entrar pela parte comercial do que você entrar pela inovação. É o que a gente chama de trabalho de formiguinha, né? O prospectar, fica batendo porta a porta. Exatamente. Mas eu falo assim, você ir lá, entrar em contato com a parte de, sei lá, de suprimentos, de uma empresa como a Andrade, e falar, eu tenho uma startup, quero apresentar para vocês. Cara, não vai acontecer. Não vai acontecer porque aquele cara não vai assinar o risco de contratar uma startup que não tem muitos clientes. É difícil. Uhum. Onde que essas chances aparecem? Nos programas de inovação aberta e nos programas de CVB, como é o que a gente está falando aqui agora. Então, quando você tem um desafio publicado e tal, a chance é maior. Se você está dentro de um CVB de uma corporação, a chance aumenta mais ainda. Então, a porta dos fundos é a inovação. Entrar, bater na porta da frente e achar que vai virar um fornecedor, isso não vai acontecer. De uma maneira geral, para empreendedores, recentemente eu vi um texto de uma amiga minha, Mariana, no LinkedIn, muito legal dela falando da importância das ferramentas, né? Ferramentas tipo, a gente tem modelos de modelagem de negócio, tipo Canvas, né? Que é um modelo já antigo e as pessoas usam muito, porque basicamente você vai preenchendo ali os campos que no final te dá uma visão do que vai ser seu negócio. E as pessoas acham que isso é suficiente para poder montar um negócio. E a Mari fala um ponto cirúrgico lá, que ela fala, cara, tudo que você está colocando ali no papel são hipóteses. E as hipóteses, aí como diria David Blank, as hipóteses não resistem ao primeiro contato com o cliente. Então não adianta você traçar uma visão de produto, de empresa, sem ouvir o cliente, sem entender se aquilo ali é relevante, se aquilo ali é uma dor, validar tudo aquilo que você está fazendo. Então, assim, foque na validação, esqueça os mainframes lá, os formatos, as metodologias, as coisas que vão colocar em caixinhas o seu negócio de maneira que você acha que a teoria resolve tudo. Não resolve. Vai falar com o cliente, vai conversar, vai validar aquilo que você está pensando. Rapidamente você consegue desenvolver e chegar no ponto certo. A maior parte dos negócios hoje fracassam por não estarem focando em resolver dores relevantes. Aquilo não é importante para a pessoa. Então, assim, chega de Juice Machine no mercado. Vamos focar em coisas que são realmente relevantes. Legal. E, bom, a gente falou um pouco atrás, né, sobre algumas dificuldades, você citou a alta da Selic, né, para o setor. Eu queria saber quais outras dificuldades o setor pode enfrentar e essas startups também, ao buscar investimento, enfim, onde elas podem esbarrar ali e sentir dificuldade. E também saber o que os investidores estão priorizando na hora de receber essas empresas, né? Na hora, por exemplo, do caso de vocês da Vetor, de trazer uma empresa para dentro da Andrade. O que a gente pode viver agora, né, nos próximos tempos, né? A gente está com acho que duas coisas vão acontecer. A primeira é que é aquele movimento de AI washing, não sei se você já ouviu falar, que é basicamente quando as pessoas fingem que tem aquilo e não tem, na verdade. Você dá uma cara, né, pro seu negócio, você fala assim, eu uso IA. Não usa nada, não faz impacto nenhum aquilo no seu negócio, mas você fala que é uma empresa de inteligência artificial só porque isso é moda e isso pode ser que aumente o interesse das pessoas pelo seu negócio. Então, assim, fazer uma curadoria em cima das startups, né, para evitar o AI washing, vai ser um movimento muito, muito forte a partir de agora, para a gente não ter apostas erradas, né? Então, se você não tem realmente aquilo como core tecnológico da sua solução, não diga que você é aquilo, porque você não é. E isso aí só vai causar uma má impressão, né? Porque isso diz muito mais sobre o caráter do empreendedor do que sobre a força do produto. Então, se o produto... Eu falei caráter, acho que foi uma palavra forte, mas né, a estratégia, vamos dizer assim, errada do empreendedor do que o valor tecnológico ali do produto. Então, assim, se você tem um produto bom, cara, não tenta criar uma camada de fumaça em cima dele para ele parecer melhor do que ele é. Cara, trabalha sua proposta de valor e vai fundo para poder conseguir fazer com que ele realmente resolva coisas relevantes para a empresa. A outra coisa é que a gente precisa de bons empreendedores. As startups da minha vida inteira, hoje eu acho que eu devo ter mais de 1.000 startups que eu ajudei a acelerar no currículo, desde quando eu comecei há cerca de 15 anos atrás.
nenhum bom negócio resiste a um empreendedor medíocre. É medíocre que eu falo no sentido de mediano, né? Não no sentido pejorativo. É, um empreendedor medíocre ele pode transformar o melhor negócio num fracasso absoluto. Em contrapartida, um bom empreendedor, ele rapidamente transforma uma ideia medíocre num projeto fantástico, que realmente vai fazer sentido. Então, a tendência sempre foi e sempre será escolher os melhores empreendedores e não os melhores negócios. Muito bom. Eu tenho uma pergunta agora mais pessoal. Você comentou que você fez farmácia, mas que você já tem 15 anos no mercado. Queria saber como que foi essa transição, como que aconteceu essa virada de chave? Ou foi uma oportunidade que apareceu? Isso dá uma palestra de 1h30, tá? Mas eu vou reduzir aqui. Na verdade, eu fiz farmácia na graduação, depois fiz mestrado em engenharia ambiental, fiz doutorado em química e fiz pós-doc em nanotecnologia. Fiquei até mais ou menos 2012 ali na universidade. Tava tudo certo de eu ser professor, eu estava focado em ser professor. Mas eu tive um orientador muito legal, que é o Rochel Lago, que ele é professor da UFMG, num laboratório de tecnologias ambientais, no departamento de química, e ele é um cara extremamente empreendedor. E ele começou a me desafiar, isso há 16, 18 anos atrás, me desafiar a transformar aquelas coisas da bancada que eu produzia, e que eram tecnologias muito pesadas, né, que é nanotecnologia, mexer com síntese de nanotubo de carbono, um negócio bizarro, que eu acho que nem eu entendo mais hoje. Mas ele me desafiava a transformar isso em plano de negócio. E a gente começou, aí eu comecei a tomar gosto para escrever plano de negócio, comecei a competi muito, eu já representei o Brasil mais de 20 vezes em competições internacionais, ganhei muitos campeonatos mundiais na área de plano de negócio, e isso foi me transformando ali minha visão de mercado, de profissional, na verdade, muito diferente daquilo que eu imaginava. Antes eu me via sendo um professor concursado na universidade, sem demérito nenhum nisso, porque eles são um motor fundamental do desenvolvimento de qualquer sociedade, mas aquilo já não era suficiente para mim mais. Aí eu comecei a enxergar a inovação como uma possibilidade. Foi aí que eu tomei coragem, pulei o muro da universidade e comecei a vir para o mercado. E uma coisa foi me levando a outra, né? Na verdade, meu primeiro emprego, depois que eu terminei o meu pós-doc, foi de coordenador de empreendedorismo da UFMG. Né? O reitor me contratou para assumir uma universidade que é a maior federal, né, do país. E foi uma responsabilidade enorme, mas aí depois daquilo eu já fui para trabalhar em fundo de investimento, trabalhei em outras grandes empresas e agora estou nesse desafio, nessa iniciativa. Mas uma coisa vai levando a outra, não foi nada planejado. Tá? Eu acho que as decisões mais improváveis que eu tomei me deram os melhores resultados da minha vida. Eu acho legal você falar isso porque eu tenho assim, uma ideia parecida, sempre quis ser professor também. Penso ainda em fazer mestrado, doutorado, para ser professor de jornalismo, mas é uma coisa que, assim, eu entrando no mercado, antes era meio que uma prioridade, eu queria fazer um atrás do outro mas aí eu entrei para trabalhar com jornalismo na prática, na redação, e aí você vai tomando gosto e vai falando, cara, aqui é bem diferente. Não que eu tenha abandonado o sonho, mais para frente, quem sabe, mas eu acho que é legal você acordar todo dia e saber que vai ser diferente, que você vai fazer uma coisa diferente, você vai ter que tomar uma decisão diferente, e isso vai levando a uma coisa que fica gostosa de viver mesmo. Isso tem a ver com a personalidade, né? Hoje, quando eu vejo... Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Sou ansioso demais da conta. E quando eu comparo, né, o que seria, por exemplo, eu dando aula todos os dias, todos os semestres sobre a mesma matéria, sabe? Vivendo aquela mesma situação em looping pro resto da vida, eu falo, cara, não teria como eu ser feliz. Porque não é da minha personalidade, né? Eu admiro quem tem esse amor pelo ensino. Eu até acho que eu tenho uma alma de professor muito forte, mas eu gosto de viver um problema diferente todo dia. É bom que você vai se reinventando. É isso. É o que você falou, por exemplo, dos desafios. Você vai fazendo, você termina um desafio, conclui ele, consegue resolver, aí você sobe para uma próxima etapa e vai indo e não tem onde parar. Exatamente. Uma última pergunta, quer dizer, penúltima pergunta, né? Gostaria de saber se tem algum assunto que a gente não tocou que você acha importante falar, que você acha que vale a gente preencher, colocar ainda na entrevista que não estava nas minhas perguntas. Cara, eu acho que acho que você tocou num ponto que é extremamente relevante, né? Quando a gente fala da construção, né, de ser um mercado que não inova, né? Não que não inova, tem mais dificuldade com relação à inovação.
E você imagina, eu tô falando de uma empresa que, né, que está ali orbitando uma grande empresa que é a Andrade Gutierrez, né, que é a quarta maior construtora da América Latina. E quando você vai baixando no mercado ali, para empresas de médio, pequeno porte da área da construção, isso vai ficando uma coisa tão distante, tão distante, tão distante, que isso só atrapalha o desenvolvimento do setor, né? Quanto menos a gente consegue fazer com que a inovação permeie para baixo nessa cadeia, né, mais difícil fica o setor, né, da construção como um todo evoluir no país, na sociedade, né, no Brasil. Você imagina um país que tem uma demanda reprimida de mais de 700 bilhões, né, em termos de infraestrutura. Imagina em termos de moradia, em termos de outro, né, se você juntar tudo da construção. Sem a inovação chegando massivamente para poder ajudar a transformar esse setor, cada vez mais vai ficar difícil a gente cumprir essa demanda, atingir as expectativas, atingir as metas, né, que o país tem de melhorar a qualidade, de ter aeroporto perto para todo mundo, de ter uma estrada de qualidade, ferrovia que transporta de maneira barata os nossos bens, acesso, né, à infraestrutura básica de hospital, escola, para as populações que estão mais afastadas, né, dos grandes centros. Então, assim, a falta da inovação dificulta o desenvolvimento do país. É uma barreira enorme em termos de construção. Então, a gente precisa criar ferramentas para que não só as grandes construtoras de infra, mas também as médias e as pequenas construtoras da área civil possam também ter acesso à inovação e possam, né, inovar. Eu acho que a missão que eu estou tendo agora, trabalhando nesse setor, é essa. Popularizar as tecnologias na área da construção para realmente transformar as empresas de construção no país de uma forma geral. Então, eu tô focado nisso, a G-Ventures está focado nisso, e a gente quer dar vazão a essas oportunidades para o mercado de uma maneira mais uniforme. E uma dúvida que me surgiu, leiga, mas o governo tem incentivado bem ou faltam incentivos do governo para o setor inovar mais? Para que esses incentivos, né, ajudem a inovação e consigam começar a desenvolver ainda mais o setor? Cara, com certeza tem, tá? Não são tão populares, né? Na verdade, a gente fala de iniciativas de inovação de maneira geral, a gente tem muitas iniciativas sendo implementadas de uma forma geral no país. A Apex é uma agência que é muito focada nisso. E especificamente para construção, eu não tenho visto muito, tá? Não de políticas governamentais, mas é porque você imagina, ela já tem uma demanda de quase um bilhão lá para poder, 1 trilhão para poder tomar conta até 2030. Eles precisam realmente colocar recurso em transformar os planos de infraestrutura em realidade, né? E realmente, com demanda dessa, fica difícil você parar e pensar, falar, cara, vou destinar aqui, vou trazer a inovação de tecnologia de tal lugar ou de outro lugar para poder transformar o setor. Eu acho que isso é um trabalho da sociedade, das empresas todas. O setor privado no Brasil está muito mal acostumado a não inovar. Tá? Quem inova no Brasil, basicamente, é o Estado. Né? Se você for pegar, o que transformou o agro no que ele é hoje? Basicamente é a Embrapa. É a Embrapa que faz pesquisa de tecnologia. As grandes empresas do agro, é pouca pesquisa. Quem realmente faz a diferença é o Estado. Então, a gente precisa, na verdade, mobilizar a sociedade para que ela... De não ficar só esperando. Não ficar esperando. Né? Você tem que, realmente, as empresas precisam unir forças e trazer tecnologia para o setor, fazer com que haja uma mudança de paradigma aí. Eu te perguntei isso porque semana passada eu fui numa coletiva de imprensa da Abram, né, que é a Associação Brasileira de Mineração, e eles falaram que o Brasil tem potencial para ser uma das maiores, dos maiores referências em minérios críticos e falta incentivo do governo, mas que é isso, justamente as empresas, principalmente do setor financeiro, que estão começando a olhar para isso e investindo. Então, acho, assim, eu vi um paralelo ali entre uma e outra, eu acho que faz sentido e a sua resposta encaixa perfeitamente. É isso, não esperar que caia no céu. Você tem 3 setores que destacam, na verdade, né? Petróleo, mineração e agro, né? E aí, quando você pensar na base das 3, por que os 3 estão diferenciados? A Embrapa, a Vale Aérea Estatal e a Petrobras.
Ou seja, basicamente o Estado que trouxe. Aí o Estado vai conseguir fazer isso para todos os setores? Cara, muito difícil. Então a gente precisa fazer uma mobilização de mercado. O mercado precisa se mobilizar para isso. E entender que a pesquisa, que a inovação, isso vai trazer desenvolvimento e vai transformar aquele setor num setor referência. Perfeito. E a última pergunta, mas não menos importante, qual que é melhor? Burger King ou McDonald's? Hoje em dia eu não como nenhum dos dois, porque eu sou diabético, então eu evito carboidrato, entendeu? Mas quando eu comia, eu gosto mais da batata do Burger King do sanduíche do McDonald's. Então é uma combinação dos dois. Tinha que pegar metade em perfeito. Muito obrigado pela entrevista, Luiz. Foi muito bom. Eu gosto demais de deixar esse clima, ainda mais fazendo uma perguntinha dessa no final, sempre quebra. Mas para ficar esse clima legal, de dar risada, de conversar, como eu falei para você, saí da faculdade recentemente, então tudo que dá para aproveitar como aula, para mim é ótimo. Legal. E trazer referência como você, ainda em um segmento super importante, é muito bom.